Fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai fazer a quarta questão da seção 1.4, tá? Sobre conjuntos enumeráveis, certo? Vamos ver aqui o enunciado da nossa questão. Para cada n natural, a gente considera o conjunto formado pelos subconjuntos do conjunto dos naturais que tem cardinalidade igual a n, tá? E a nossa missão aqui é provar que cada um desses conjuntos, né, para cada n, tá? A gente vai ver que essa coleção de subconjuntos é enumerável, tá? Ou seja, você pensa no conjunto dos naturais e dado um n fixado aqui, né? Você pensa em todos os subconjuntos que têm cardinalidade igual a n. Então, essa coleção ela vai ser enumerável, tá? E, além disso, a gente vai concluir que o conjunto formado por todos os subconjuntos finitos de n também é enumerável, tá? Então, vamos lá para a nossa solução. Primeira coisa que a gente vai fazer é definir essa função aqui, tá? Eu vou explicar qual vai ser a nossa estratégia, certo? A gente vai definir a função f, claro, a gente vai fixar um n, né? E a gente vai definir essa função f aqui, que vai sair de Pn, né? Que é o conjunto formado pelos subconjuntos de n, que tem cardinalidade igual a nzinho, certo? E o contradomínio aqui é os naturais elevado a n, né? O que é isso aqui? Isso aqui é n, cartesiano, n, aqui n vezes, né? Certo? Um detalhe aqui é o seguinte, esse camarada aqui, ele é enumerável, tá? Ele é enumerável. A gente vê lá que o produto cartesiano de conjuntos enumeráveis é enumerável, e assim você consegue provar que o produto cartesiano ele vai ser enumerável, né, para qualquer quantidade finita aqui que você pegar, tá? Isso é bem tranquilo, certo? Ok. E aí a gente vai definir essa função da seguinte forma. A gente vai pegar um elemento aqui, né? O que é um elemento em Pn? É um subconjunto dos naturais que tem n elementos, tá? E a imagem desse camarada, que é o x, que eu vou pegar aqui em Pn, vai ser nada mais, nada menos do que a n-nupla, certo? Que ordena os seus elementos, tá? Então, o menor elemento vai ser o M1, o segundo menor elemento vai ser o M2 e assim por diante, certo? Então, é isso que essa função vai fazer. Pegou um subconjunto com n elementos, vai ordenar esses elementos e vai escrever isso nessa forma ordenada aqui, né? Ou seja, isso aqui é exatamente um elemento de n, né? É esquisito falar, mas enfim, é isso aí, tá? Ok. E o ponto aqui é que essa função ela é injetiva, tá? Eu vou já explicar por que ela é injetiva, mas o grande ponto aqui é que a gente está com uma função que tem o contradomínio enumerável e quando a gente provar que ela é injetiva, a gente vai usar aquele corolário, ou é uma proposição que tem lá na teoria, não lembro exatamente, mas que permite a gente concluir que o domínio da nossa função é enumerável, né? Função injetiva com contradomínio enumerável, você conclui que o domínio também é enumerável, tá? Então, vamos provar que essa função aqui é injetiva, certo? Para isso, a gente pega aí dois elementos de Pn, né? Que eu chamei de x e de y, tá? Claro, a gente pega elementos aí distintos, certo? Nossa missão é mostrar que o f de x é diferente do f de y, tá bom? E aqui eu escrevi bonitinho quem é o x e escrevi aqui bonitinho quem é o y, tá ok? Beleza. Então é o seguinte, como esses caras são distintos, a gente vai poder supor, sem perda de generalidade, tá? Que vai existir um elemento em x que não está em y, certo? Já que os conjuntos são distintos, eu posso supor isso sem problema nenhum. Ok. Agora a gente vai seguir o nosso raciocínio meio que trabalhando dois casos, tá? O primeiro caso é o seguinte, a gente vai olhar aqui, né, para a enumeração, bonitinha aqui, né, para a ordenação que a gente fez no conjunto x e no conjunto y, tá? E o primeiro caso é o caso em que ocorre a diferença entre dois elementos de mesmo índice, onde o índice é menor do que o k, certo? Quem é o k? O k é o índice desse camaradazinho aqui, que eu sei que está no x e não está no y, certo?
Então, esse aqui eu posso dizer que é o késimo elemento do x, né? Então, quando eu encontro esse cara, eu encontro esse índice k, tá bom? E o primeiro caso que a gente está trabalhando é o caso em que ocorre uma diferença de elementos de mesmo índice, né? Vai aparecer aqui um certo MR e aqui vai aparecer um certo LR, onde esses camaradas aqui são distintos, tá? Então, se quando eu ordeno acontece essa distinção, então é porque as imagens desses elementos de Pn, que é o x e o y, vai ser distinta, né? Porque a imagem de x é essa ênupla e a imagem de y é essa ênupla aqui. E aí, opa, aqui é L, né? E aí o que vai acontecer é que o résimo elemento dessas ênuplas vai ser distintos, tá? Vão ser distintos. Então essas ênuplas por si só serão distintas, ou seja, as imagens serão distintas, tá? Esse é o primeiro caso. Qual caso? O caso em que acontece uma diferença aqui antes do índice K, certo? O outro caso é o caso em que todos os elementos aí, M1 igual a L1, M2 igual a L2, para todos os índices menores que o K, certo? Ou seja, acontece que MI igual a LI para todo I menor que K. Nesse caso, a gente vai ter que o MK vai ser diferente do LK, tá, gente? Por quê? Porque eu sei que o MK ele está no X, só que esse númerozinho natural aqui, MK, ele não está em Y. Como todos os outros são iguais, tudo bonitinho, então o MK é o meu próximo elemento, né? Então, para ocorrer a igualdade aqui, o LK precisaria ser igual ao MK, mas eu sei que o MK não está em Y. Por isso que eu concluo que as ênuplas aqui, nesse caso, também não serão iguais, ou seja, serão distintas e, portanto, a imagem aqui, f de x, vai ser diferente de f de y, tá? Então, assim, a gente conclui, certo? A gente já falou dos dois casos, então aqui a gente conclui que a nossa função f, ela é injetiva, tá? Ela é uma função injetiva com contradomínio enumerável, portanto, Pn aqui vai ser um conjunto enumerável, tá? Como eu havia falado, certo? Agora a gente vai para a conclusão final da questão, que é sobre esse conjunto aqui, PF, né? Quem é PF? É o conjunto formado pelos subconjuntos finitos de N, certo? Ou seja, precisam ser subconjuntos finitos, não importa a cardinalidade. Pode ser 1, 2, 3, tudo junto, você pega tudo junto e coloca na mesma caixa. E aí você observa claramente que o PN, ele é nada mais, nada menos que o PF é nada mais, nada menos que a união de todos os PNs, né? Inclusive aqui deveria ser um Nzinho aqui, tá? É união de N variando de 1 até infinito, né? Ou seja, você vai juntar na mesma caixa os subconjuntos de cardinalidade 1, de cardinalidade 2, de cardinalidade 3 e por aí vai, certo? Só que acontece o seguinte, acontece que você sabe que cada PI ou cada PN é numerável, certo? E você está aqui com uma união de índice enumerável. O índice dessa união aqui é os números naturais, tá? Então você tem uma união enumerável de conjuntos enumeráveis, tá? E aí a gente sabe que isso é enumerável, certo? Tem algum corolário ou proposição lá na teoria do Elon que fornece essa informação para a gente, tá? União enumerável de conjuntos enumeráveis resulta num conjunto enumerável, tá? E assim a gente conclui a demonstração desse exercício, tá? Então é isso, pessoal. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.